Opa, beleza? Aqui é o Davi e hoje a gente vai estudar o MRU, também é conhecido como Movimento Retilíneo Uniforme. E para começar, eu já quero fazer um exemplo aqui com vocês sobre isso. Então, eu quero que você imagine que você está dentro de um carro e você vai estar percorrendo uma estrada muito grande. Sabe aquelas estradas que você olha para o horizonte e não vê mais nada além de estrada? Pois é, vai ser essa estrada que você vai estar percorrendo. Você vai olhar para o velocímetro agora e vai ver que está marcando 80 quilômetros por hora. Então, basicamente, o movimento retilíneo uniforme é isso. Você vai estar andando, se movimentando em linha reta com a velocidade constante. E o MRU, ele vai ter como representação o vetor, porque velocidade ela possui módulo, direção e sentido. Tá bom? Então aqui a gente tem um vetor V, que eu desenhei. A gente tem que ele começa do A. Lembra que onde tem o ponto A é o que? A origem. E termina no ponto B, que é a nossa extremidade. Tá bom? Embaixo eu coloquei o valor dele, que é 2 metros. E aqui embaixo a gente vai dizer que o módulo é 2 metros. O sentido é de A a B. Sempre vai ser da origem até a extremidade, tá bom? E a direção é horizontal, beleza? Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que ele está na horizontal, esse vetor. Ele também podia estar na vertical, ou então inclinado. Também tem uma coisa muito interessante a gente falar, que é o movimento circular uniforme. Eu acabei colocando MRU também, mas é MCU, tá bom? O que acontece? No movimento circular uniforme, a gente vai ter a velocidade dentro dele uniforme, certo? Agora o que acontece? Em alguns pontos, se a gente for observar, a gente vai ver que vai ter uma mudança de direção, tá bom? Se o nosso vetor ele fosse descrito durante todo o percurso, a gente vai ver que ele ia começar a inclinar aqui, ó, para poder fazer essa volta da circunferência. Isso faz com que ele deixe de ser uma velocidade uniforme, no sentido vetorial, tá bom? Se a gente fosse falar da velocidade propriamente dita, seria a mesma. Agora, o sentido também continua sendo o mesmo, porque começa esse ponto laranja e vem até ele de novo, tá bom? O sentido é o mesmo, nunca muda. Aqui tem até outra setinha mostrando o sentido. A direção desse movimento ele vai variar com o tempo, como eu falei. A velocidade sempre vai permanecer constante, ou seja, vai ser o nosso módulo. E o sentido vai permanecer igual, como eu disse. Agora vamos falar sobre velocidade e unidade de medida. Antes da gente começar a fazer um estudo mais aprofundado sobre velocidade, a gente tem que entender como funciona a velocidade na física, nesse momento, e qual seria a unidade de medida que a gente ia utilizar, tá bom? A gente está acostumado a escutar 10 km por hora, 80 km por hora, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, que também já seria uma velocidade muito grande essa. O que você tem que observar aqui é o seguinte: essa esfera ela vai estar percorrendo de A a B numa velocidade de 0,5 metros por segundo. Se a gente pegar só a unidade aqui, que é o nosso metros por segundo, a gente pode observar algumas coisas. Se eu digo que algo está percorrendo x metros por segundo, eu quero dizer que a cada segundo vai ser percorrido x metros. Então, olha só, essa esfera ela está percorrendo 0,5 metros por segundo. Então, a cada segundo ela vai percorrer 0,5 metros, tá bom? Então, se ela ficar 2 segundos andando, ela vai percorrer 1 metro, tá bom? A unidade de medida que a gente vai utilizar para a física, né, para os exercícios, vai ser sempre metros por segundo, que é de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, que a gente abrevia e chama de SI, beleza? Nesse exemplo a gente vai ter a velocidade de movimento da esfera, que é 0,5 metros por segundo, então ela anda meio metro a cada segundo. Velocidade média. Velocidade média vai ser o Vm, tá bom, gente? Vm representa a velocidade média. Agora vamos começar a construir a fórmula, só que eu ainda não vou passar ela propriamente dita. Eu vou começar a dar uma noção para vocês entenderem melhor, certo? Então não considerem ainda que isso aqui vai ser a nossa fórmula final. Então vamos lá, a velocidade média vai ser igual a metros por segundo, ou seja, metros dividido por segundos. Espaço dividido por tempo, como a gente chama na física. Metro, tudo que tem a ver com medida de comprimento a gente vai chamar de espaço, tudo que tem a ver com medida de tempo a gente vai chamar de segundo, que vai ser o nosso t. Então olha só, velocidade média, a gente vai pegar um espaço e dividir pelo tempo. Agora vamos fazer uma substituição aqui. M você vai começar a considerar agora que significa delta S,
Esse triângulo é uma letra grega que a gente chama de delta. E para a física ele vai ter um significado. O que significa isso? Diferença, tá bom? Como assim diferença, Davi? Você vai pegar o maior e subtrair pelo menor, tá bom? Esse é o primeiro conceito que você vai entender. Pega o maior valor e diminui pelo menor valor, tá bom? Segundo, vai ser o ΔT, significa variação de tempo. É a mesma coisa do ΔS. Você vai pegar o maior e subtrair pelo menor. Sempre que temos o delta, significa que devemos fazer uma diferença do maior com o menor. Então, se temos, por exemplo, ΔS, ΔT, significa que, olha só, agora a gente vai ter a nossa fórmula que a gente vai utilizar. Essa é a fórmula física que a gente vai usar para fazer os cálculos de velocidade. Então, Vm é igual a ΔS, que é variação de espaço. Lembra que delta significa variação do maior com o menor, por isso que se chama variação de espaço, sobre ΔT. Isso vai ser igual a, lembra que eu falei também que é sempre maior pelo menor, vai ser igual a S menos S sobre T menos T. Mas por que 2S? De onde veio esses S? E esse S0, o que significa? Mais à frente eu vou explicar de novo sobre isso, mas basicamente o ΔS, o S, na verdade, é o nosso maior valor e o S0 é o nosso menor valor. O T é o nosso maior valor e o T0 é o nosso menor valor. Então olha só esse exemplo, vamos praticar agora. A gente tem uma esfera, ela vai percorrer de A a B, vai estar representado por esses quadradinhos azul aqui. O que acontece? De A a B a gente vai ter 1 metro de distância. Agora vamos começar a explicar sobre algumas coisinhas. Sobre aquela história lá que eu falei sobre o S menos S0. Lembrando, S tem a ver com espaço. Então olha só. S significa o último ponto, vamos chamar assim de espaço final, último lugar onde o corpo foi parar. Por exemplo, se a bola ela começou aqui, tá bom? Quando ela chegar até o ponto B, vai ser onde ela vai parar. Vamos imaginar assim, ela vai parar no ponto B. Isso é onde ela termina o movimento, né? É até onde vai a informação. É o maior valor que ela andou, que a gente sabe. Beleza? Então, se ela vai de A a B, a gente pode dizer que ela andou 1 metro. Quando chega no ponto B, a gente vai ter um valor, certo? Então, ele vai ser o nosso S. Quando a bola está aqui, no início do movimento, a gente vai chamar de S0, porque é o nosso espaço inicial e o B é nosso espaço final, tá bom? Mesma coisa vale para o tempo. Se você tiver com um cronômetro e tiver com ele zerado, opa, 0 segundos é o que? É o nosso tempo inicial. Quando a bola chegar até o ponto B, você vai parar ele e vai ver quantos segundos deu. Esses segundos que deu vai ser o nosso tempo final. Então, é o tempo final, tá bom? Que vai ser um tempo x menos o zero. Zero porque antes de você começar, você não tinha tempo. Estava zerado o cronômetro quando você começou. Então é um zero o tempo inicial. Beleza? Então olha só. Supondo que de A a B represente o espaço de 1 metro e a esfera ela vai levar 2 segundos para percorrer essa distância, qual é a sua velocidade? Gente, eu coloquei aqui o cálculo, mas eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Vamos começar do começo. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Beleza? Delta significa variação. Então vai ser S final menos S inicial sobre T final menos T inicial. Agora, substituindo os valores, a gente vai ver que o S final é igual a 1 menos 0. O que acontece aqui? Quando a bola começa o movimento, ela vai até o ponto B, ela vai formar o que? 1 metro, ela vai ter andado 1 metro. Então a gente pode imaginar e também ter certeza de que quando ela começa do ponto A, o valor de A é 0, tá bom? Por que não faria sentido eu botar, por exemplo, 10 centímetros no ponto A e começar a andar até B? Porque se fosse assim, teria diferença. Então agora a gente pode observar que vai ter uma substituição. Então, onde tem um S vai ficar 1 menos, onde tem um S0 vai ficar o 0, tá bom? O S significa o espaço final, ou seja, quando a bola ela vai até o B, ela vai ter andado 1 metro. Então isso vale 1, beleza? Agora o detalhe, como não tem muita informação, é por isso que tem que observar tanto a imagem quanto o que está escrito. Se tiver alguma informação falando sobre o espaço inicial, aí você vai substituir. Mas como aqui não tem nada, e dá até para a gente subentender que o espaço inicial é 0, porque a bola começa de A e vai até B. E a gente sabe que isso vale 1 metro, esse trajeto todinho. Então a gente pode considerar que do ponto A valeu o quê? 0. Beleza? Mesma coisa.
como aqui só tem informação do tempo final, ou seja, a esfera leva 2 segundos, aqui está se referindo ao tempo final praticamente. A gente não tem uma informação do tempo inicial. Então a gente pode considerar que esse exercício aqui está falando o seguinte, que a bola começou a se movimentar do tempo zero, do segundo zero, tá bom? Quando o cronômetro começou. Então o tempo final vai ser 2 menos o tempo inicial, que é 0. Agora, como não tem como a gente fazer uma subtração de 0, né? Então a gente só vai ficar o quê? Com 1 meio. 1 meio dividindo vai ser o mesmo que 0,5 metros por segundo. Ou seja, uma esfera, ela percorreu 1 metro em 2 segundos. E a velocidade dela é o quê? 0,5 metros por segundo. Vamos comprovar isso? Olha só. Se a cada segundo ela anda meio metro, vamos lá. 1 segundo, meio metro. 2 segundos, 1 metro. É só vocês somando esse 0,5. 1 metro. Então, a gente vê que ela andou exatamente um espaço de 1 metro no tempo certo. E essa é a velocidade dela. Outra coisa muito importante que a gente tem que ver no MRU é a função horária do espaço, tá bom? Eu quero deixar outro detalhe aqui para vocês, que quando a gente está falando de MRU, ou seja, movimento uniforme, a gente não vai estar se preocupando com outras equações. A gente só tem essas duas equações aqui, tá bom? Que é a do ΔS e do ΔT, tá bom? Que é a velocidade média. E a gente tem outra que é a nossa função horária do espaço, tá bom? Ela é uma forma mais prática dependendo do contexto que você está fazendo o cálculo, beleza? Porque se torna mais fácil. Para chegar na função horária do espaço, ela vai derivar do VM, velocidade média. Então como é que funciona isso? Você pega a VM e destrincha ele praticamente. Você vai pegar o ΔS e fazer como eu falei, né? S menos S0 sobre T menos T0, beleza? Isso vai ser igual a S menos S, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai ser igual a S menos S0 igual a T vezes V. Mas como é que eu cheguei aqui? Tá vendo isso aqui, né? VM igual a S menos S0 sobre T. Aqui eu já tinha zerado, gente, tá bom? Nesse exemplo a gente vai considerar que o T0 ele é igual a zero. O tempo inicial ele é igual a zero. Então, para todo exercício que não fala no tempo inicial, considerando que seja de MRU, você pode usar isso aqui, porque facilita bem mais, é mais prático, às vezes. Ficou dessa forma aqui, porque o nosso T0 foi zerado. Como é que a gente fez para chegar aqui? Faz cruzado aqui, ó. S menos S0 vai vir para esse lado da igualdade, VM vai vir para esse lado da igualdade. O VM a gente vai tirar esse M porque não faz muita diferença, porque é só o nome mesmo, velocidade média. A gente vai deixar só o V normal aqui, beleza? Então vai ficar dessa forma aqui como eu descrevi. Agora a gente vai pegar esse S0 e vai passar por o outro lado. É por isso que até vai ter o nome função horária do espaço, beleza? Porque o que a gente está querendo encontrar aqui na igualdade é o nosso espaço, que é representado pelo S. Então S é igual a S0 mais VT, certo, gente? Então é isso. Lembrando que é sempre bom vocês pesquisarem mais, caso ainda tenham alguma dúvida. Qualquer coisa, deixa a tua pergunta aqui nos comentários. E até a próxima aula.